Cumprimento a todos. Hoje eu quero dirigir-me à população de Planaltina no sentido de transparência e esclarecer a toda a nossa população a situação de calamidade financeira pela qual passa o nosso município. Assumimos o município com enormes dívidas e solicitamos a auditoria imparcial do Tribunal de Contas dos Municípios. Isso porque o enorme número de dívidas, o nome sujo da Prefeitura, impedida de, por isso, receber recursos federais e estaduais, o grande comprometimento do orçamento apenas em folha de pagamento, impedindo investimento em outras áreas como limpeza urbana, saneamento básico, pavimentação asfáltica, geração de empregos e agricultura, nos obrigou a atitudes de auditoria e austeridade. Até hoje, para vocês terem uma ideia, nesses 6 meses de governo, não tem um único dia sequer que não tenha chegado uma cobrança de dívida ou uma execução de dívida, de compromissos feitos, mas não honrados nos anos passados. São esses compromissos, essas dívidas, que se avolumaram em nossa cidade como precatórios, que são obrigatórios, e se nós não pagarmos, a conta da nossa prefeitura é sequestrada, inclusive conta de salários, de pagamento de salários, que nós precisamos agora nos adequar nesse critério de calamidade financeira. Foi constatada uma situação catastrófica pelo Tribunal de Contas dos municípios e nós vamos ter que enfrentar isso com coragem e colocar a nossa cidade nos trilhos. Estamos muito acima do permitido com gastos de salários, que é de 54% do orçamento. Isso há mais de 6 anos. O problema é que vinha piorando ano a ano. E hoje praticamente tudo que se recebe, usa-se para pagamento de salários. A lei obrigava e obriga o prefeito a realizações para voltar ao normal. Como se não bastasse, constatou-se que nossa dívida é uma das maiores do Estado. As execuções judiciais comprometem o que já está comprometido no orçamento, estando em risco até mesmo os pagamentos de salários. Nos últimos dias, por exemplo, com muito sacrifício, usamos todo o saldo de nossas contas e ainda assim não conseguimos pagar o 13º salário e nem a Previdência. Isso é grave, porque em apenas 2 meses o dinheiro da Previdência acaba e o salário dos aposentados fica comprometido. Aqui vocês podem ter uma ideia do volume das dívidas não honradas nos governos anteriores. A Previdência própria, o INSS, consignados, fornecedores, água, luz, telefone, sindicato, servidores. Para agravar, temos uma ameaça da CELG em cortar a luz em 31 desse mês, por dívidas não pagas nos anos passados. Mal estamos conseguindo pagar as desse ano. Não bastasse os precatórios, que são dívidas já julgadas e necessárias que se pague ao ano, não foram pagas ano passado, quase R$1 milhão, verba que será sequestrada de nossas contas se não pagarmos de imediato. A impressão que eu tenho é que se gastava em nosso município sem que se medisse as consequências, fazia-se dívidas e não as honrava. Isso gerou um acúmulo muito grande e a conta chegou para que nós possamos pagar. O decreto que a gente está fazendo de calamidade financeira, renovando, ele não é o problema, ele apenas expõe o nosso problema. Ao expor esse problema, faz com que a gente tire a sujeira debaixo do tapete para que possamos enfrentá-la e tirar realmente a cidade da crise, que é o nosso maior propósito. O próprio Tribunal de Contas reconhece isso e recomenda que a gente faça isso. O sofrimento que passa a nossa cidade só vem acontecendo porque não havia se enfrentado com dureza e transparência o problema. O que fizemos nesses 6 meses para enfrentar? Primeiro, procuramos, em um momento onde no Brasil inteiro se tem queda de receita, aumentar nossa arrecadação. E conseguimos, com muita ajuda dos servidores e população. Tivemos uma arrecadação de mais ou menos R$3 milhões a mais que no ano passado, nesses últimos 6 meses. Isso sem aumentar impostos. Ao contrário do que se imaginava, não gerou superávit. Isso só acontece quando a arrecadação é superior ao gasto. Esteve longe disso acontecer.
Somente o consignado, para vocês terem uma ideia, que nesse ano estamos procurando honrar e nos anos anteriores não se honravam, sujando inclusive o nome dos servidores, aumentou o gasto em relação ao ano passado de 6 milhões de reais nesses últimos 6 meses. Já daria então um saldo negativo de 3 milhões de reais, subtraindo o que a gente arrecadou a mais em relação ao que tivemos que gastar a mais consignados. Em segundo lugar, cortamos radicalmente os gastos. Em comparação com o ano passado, nossa média de comissionados caiu em mais de 70%. Temos muito menos servidores comissionados e credenciados, uma economia mensal de quase R$500 mil. Abrimos concorrência para todos os contratos da Prefeitura, transporte escolar, medicamentos, merenda, combustível, trazendo com essa concorrência uma economia de mais de 50%. Entregamos as casas alugadas, diminuímos horas extras e gratificações, intensificamos o combate à corrupção, aliás, nesse quesito, tolerância zero. Diminuímos em mais de 50% o número de secretarias. Essas e outras ações combinadas ajudaram muito, mas não é o suficiente para tirar uma cidade numa situação tão grave da crise que nos encontramos. Mas isso já permitiu que fizéssemos algumas ações que há muito tempo não se fazia. Na saúde, fizemos o maior mutirão contra a dengue dos últimos 10 anos. Agradeço a parceria dos bombeiros e do governo estadual. Compramos o laboratório de exames que a cidade não tinha. Compramos um aparelho de ecografia moderno que nos faltava. Iniciamos as cirurgias. Ainda falta muito, mas vamos chegar lá. Na educação, já autorizamos as sonhadas reformas das escolas, abandonadas há anos. Iniciamos a Operação Tapa Buracos e não descansaremos até o final. Inclusive, pretendemos nesse primeiro ano iniciarmos alguns asfaltamentos. Estamos em projeto e planejamento para resolver os alagamentos na época de chuva. Para isso, tivemos que lutar e conseguimos o reconhecimento do governo federal do status de emergência pública. No desenvolvimento social, fizemos as maiores campanhas de ajuda às vítimas do alagamento e agora do frio. Enfim, embora a crise que nós passamos seja muito grave, eu considero que são apenas pedras no caminho que devemos enfrentar com coragem. Com a ajuda de nosso Senhor Jesus Cristo, eu tenho certeza que o choro de hoje será o sorriso de amanhã, conforme a palavra de Deus nos fala. Eu quero agradecer a todos vocês pela atenção. Que Deus abençoe nossa cidade.